Se você está aqui, é porque sua alma não se cala. Você se cansou de buscar Deus em lugares onde só encontra mais perguntas, mais culpa, menos fé? Sente o peso de uma oração que parece não chegar ao céu, enquanto a ansiedade e o estresse te consomem? Muitos de nós fomos iludidos buscando a verdade em sistemas que mais controlam do que libertam, prometendo uma fé inabalável que nunca se concretiza. Você foi ensinado a temer, a duvidar de si, a acreditar que a salvação está nas mãos de quem te manipula, na sombra do anticristo disfarçado. Mas a Bíblia revela algo diferente. Ela mostra que a cura emocional e a verdadeira paz estão além dos muros da religião. Este canal é para você que anseia por essa liberdade, para quem sente que há algo a mais, algo puro, algo de Jesus, que foi escondido. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ter um coração livre, sem fardos. O que vem a seguir vai te libertar de vez. Você já se pegou em silêncio, talvez depois de um culto ou de uma oração exaustiva, sentindo que algo estava faltando, que aquela paz prometida nunca chegava de verdade, e a ansiedade continuava te apertando o peito? Te disseram para ter fé, para confiar, mas no fundo você sente que está carregando um peso que não é seu, uma fé que parece uma algema e não uma asa. Quantas vezes você se viu seguindo regras, rituais, só para se encaixar, enquanto sua alma clamava por um encontro real, sem intermediários? Essa busca por um Deus verdadeiro, essa sede insaciável, muitas vezes é sufocada por vozes que prometem salvação, mas oferecem apenas mais doutrina e controle. Eles te prendem numa gaiola dourada, onde a beleza externa esconde a ausência de liberdade. Essa fé inabalável que eles cobram, na verdade, é um muro que te impede de ver o evangelho simples, o caminho que Jesus te mostrou. Você não percebe que o inimigo não é sempre externo? E se o maior obstáculo entre você e a cura estivesse dentro daquilo que te prometeu a cura? Pensa nisso. Por que a alegria parece tão superficial, tão fugaz, enquanto a culpa te persegue como uma sombra? Eles te ensinam a ter medo do inferno, a temer um Deus punitivo quando a Bíblia te convida a experimentar um amor que expulsa todo medo. Eles falam de pecado para te controlar, mas Jesus falava de perdão para te libertar. Você se sente livre ou apenas mais um elo em uma corrente invisível, amarrado a um sistema que suga sua existência e te entrega migalhas? O que nos foi apresentado como verdade muitas vezes é uma cópia barata, um reflexo distorcido que se alimenta da sua dor e da sua esperança. É como se um anticristo silencioso, disfarçado de zeloso guardião da verdade, operasse entre os púlpitos, desviando seu olhar do Cristo vivo para a letra morta. Você já sentiu essa manipulação, essa pressão para seguir ordens que não fazem sentido no seu coração? Que tipo de fé exige que você se anule para ser aceito? Jesus nunca te chamou para ser um zumbi religioso, que apenas obedece sem questionar. Ele te chamou para ser livre, para viver em abundância, para encontrar nele o descanso para a sua alma cansada. A verdadeira cura emocional não vem de sacrifícios vazios, mas de uma entrega sincera a quem conhece a dor do seu coração. Você já se questionou sobre quem realmente serve aos próprios interesses e quem serve ao Pai? Essa pergunta pode mudar tudo o que você acredita. O que acontece quando você decide buscar a verdade que liberta e não a que aprisiona? Isso pode te levar a lugares que você nem imagina. Você se lembra daquele peso que carregava, a sensação de que não importa o quanto você se esforçasse, nunca era bom o suficiente? Te disseram que a santidade era uma escada íngreme, cheia de regras e sacrifícios que só te afastavam mais daquele Deus que você tanto queria alcançar. Quantas vezes você se sentiu pequeno, inadequado, enquanto via os ungidos desfilarem uma perfeição que não era real, mas que te forçava a mascarar suas próprias feridas? Esse jogo de aparências, essa encenação religiosa, não te roubou a alegria e a genuína fé que você tinha? Pensa nisso. A oração que brota do seu coração quebrado vale mais do que 1000 frases decoradas num púlpito. Eles te venderam a ideia de uma fé inabalável como um escudo contra o mundo. Mas a verdade é que essa fé deles era mais um muro, te isolando da sua própria humanidade, da sua dor real.
Você foi ensinado a temer mais os julgamentos dos homens do que a abraçar a graça divina que te levanta. Por que a igreja, que deveria ser hospital para almas feridas, muitas vezes se tornou um tribunal, condenando aqueles que mais precisam de um abraço? Isso te causa raiva? Ou uma profunda tristeza? A Bíblia fala de lobos em pele de cordeiro, de guias cegos que conduzem outros ao abismo. E você, como muitos, talvez tenha seguido esses guias, acreditando que eles te levariam ao céu, quando na verdade estavam te aprisionando num sistema. Esse é o espírito do anticristo, sutil, infiltrado, se apresentando como luz para te afastar da luz verdadeira, daquela que brilha em Jesus. Ele não vem com chifres e tridentes, mas com doutrinas que pesam, com promessas vazias de prosperidade que te exploram, com uma moral que julga mais do que ama. Você não sente que foi roubado, que algo precioso foi tirado de você enquanto aplaudia o espetáculo? Jesus não te pediu sacrifícios vazios. Ele te pediu um coração sincero. Ele não te ofereceu um fardo, mas descanso. A cura emocional, o alívio para sua ansiedade, não está em seguir cegamente um líder ou uma instituição, mas em se conectar diretamente com a fonte da vida, sem barreiras. É uma jornada de desaprender, de quebrar as correntes invisíveis que a religião impôs em nome de Deus. Você está pronto para rasgar esse véu de ilusão? Para confrontar as mentiras que te foram contadas e reencontrar a essência da sua fé? Porque quando a verdade te atinge, ela não só liberta, ela transforma. E o que você vai descobrir é que a liberdade é mais perigosa para o sistema do que qualquer pecado. O que acontece quando você decide não mais ser um peão nesse jogo, e sim um filho amado? Você nunca mais vai olhar para a fé da mesma forma. Ele, o homem que pregava nas praias e montanhas, não usava púlpitos de mármore. Suas palavras rasgavam o véu da hipocrisia, expondo os corações de quem se dizia santo, mas vivia na escuridão. Muitos o seguiam, buscando uma cura, uma verdade que a religião de seu tempo não oferecia. Ele via a dor, a ansiedade, o estresse nos olhos das pessoas e oferecia um descanso que os rituais não podiam dar. Ele não falava de dogmas complexos, mas de um pai que amava, que esperava, que perdoava. Sua mensagem era simples, mas tão poderosa que incomodava os poderosos. Eles, os líderes religiosos, o confrontavam. Questionavam sua autoridade, sua maneira de amar, de tocar, de perdoar. Para eles, a fé era um conjunto de regras, um teatro de aparências, onde o show de piedade valia mais que a compaixão. Ele os chamava de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Para eles, a oração era uma performance, um meio de serem vistos e aplaudidos. Mas ele, Jesus, ensinava que a verdadeira oração acontecia no segredo do quarto, entre o homem e seu Deus. Eles erguiam barreiras, julgavam e condenavam, enquanto ele derrubava muros, acolhia e transformava. A fé inabalável que eles pregavam era baseada na obediência cega, no medo do castigo. A fé que ele apresentava era um salto no vazio, uma confiança incondicional no amor de um pai. Ele não os chamava para uma instituição, mas para uma revolução do coração. Essa revolução, essa mudança interna, é o que muitos ainda buscam hoje, cansados de um sistema que aprisiona. Seus ensinamentos, registrados na Bíblia, são um mapa para a liberdade, um confronto direto com tudo que oprime e engana. Ele não aceitava o peso do legalismo, a manipulação que disfarçava a exploração. Ele desmascarava a cobiça, a sede de poder disfarçada de espiritualidade. E é exatamente aí que o espírito do anticristo se manifesta, não como uma figura mítica distante, mas como uma força que corrompe a verdade, que inverte os valores, que usa o nome de Deus para seus próprios fins. Eles, os falsos guias, operam da mesma forma hoje, prometendo bênçãos em troca de sacrifícios financeiros, vendendo um evangelho de prosperidade que só enriquece a poucos. Oferecem uma salvação de fachada, enquanto a alma do povo continua vazia, sedenta, com a ansiedade gritando e o estresse corroendo. Ele, Jesus, nunca cobrou para curar.
Nunca pediu dinheiro para ensinar. Ele deu de graça o que de graça recebeu e esperava que seus seguidores fizessem o mesmo. A diferença entre eles e ele é um abismo. Ele, o Messias, sempre direcionou o olhar para o interior, para a transformação que começa no coração e não nas aparências externas. Sua vida foi um espelho para que cada um visse a manipulação, o engano, a hipocrisia. A verdadeira fé é uma entrega, uma dependência de Deus, não uma negociação. Ele chamava todos para sair da cegueira, para enxergar além das conveniências humanas e abraçar a verdade que liberta. O que acontece quando um homem, seguindo os passos dele, decide não mais se curvar aos ídolos religiosos? O sistema inteiro estremece. Você sente um nó na garganta, uma inquietação que não te larga, mesmo depois de todas as tentativas de fazer o certo. Te disseram que a paz viria com a obediência cega, que a fé era um caminho reto e sem perguntas. Mas a vida real, a sua vida, tem curvas fechadas e abismos que a religião institucional prefere ignorar. Eles te deram respostas prontas para perguntas que nem sequer eram as suas, e no meio de tanto barulho, a voz de Deus em seu coração ficou sufocada. Será que a sua busca por cura emocional não te levou sem querer para mais uma prisão? Essa ansiedade que te consome, esse estresse que não te abandona, não seriam sinais de que sua alma está gritando por algo autêntico, algo que não está nas liturgias vazias? Pensa comigo. Por que uma oração que deveria trazer alívio muitas vezes te deixa ainda mais culpado, ainda mais distante? Eles prometem uma fé inabalável, mas o que te entregam é uma carcaça, um roteiro a ser seguido, enquanto a vida pulsa e sua alma anseia por uma conexão verdadeira. Você não está cansado de atuar em um papel que não é o seu? Existe um momento, um ponto de virada, onde você percebe que a verdadeira ameaça não é o mundo lá fora, mas sim o controle sutil, quase invisível, que se esconde sob o manto da santidade. A Bíblia nos alerta sobre lobos famintos, disfarçados de pastores, que se alimentam da ignorância e da dor do rebanho. E se o que você pensava ser a proteção divina, na verdade, fosse uma jaula cuidadosamente construída por quem se beneficia da sua dependência? Não é hora de você questionar quem realmente ganha com o seu medo? Esse espírito do anticristo, que se manifesta na manipulação e no engano, não opera apenas em grandes eventos apocalípticos. Ele está presente nas pequenas distorções, nas promessas vazias, nos sistemas que sugam sua energia vital e sua capacidade de pensar por si mesmo. Ele te vende a ilusão de que você precisa de um intermediário, um guru, para alcançar a graça de Deus, quando a verdade é que o acesso sempre esteve livre. Você não sente que essa ajuda é mais um grilhão? Jesus não veio para criar uma nova religião, mas para romper com todas elas. Ele rasgou o véu, mostrando que o caminho para o Pai não passa por rituais humanos ou por hierarquias inventadas. Ele te convidou a viver uma fé genuína, que se manifesta no amor, na compaixão e na liberdade. A cura para sua alma não virá de mais sacrifícios vazios, mas de um reencontro com a simplicidade do Evangelho. Você está disposto a desconstruir tudo o que te ensinaram para finalmente encontrar a paz que sua alma anseia? Essa é a sua chance de se libertar do que te aprisiona, de calar as vozes que te confundem e de ouvir pela primeira vez o sussurro de Deus que sempre esteve ali. O que acontece quando você escolhe a liberdade em vez da tradição? Sua vida inteira se redefine. E isso é só o começo de uma revolução pessoal. Você lembra daquele vazio que sente mesmo quando tudo parece certo do lado de fora? Eles, com suas promessas grandiosas, te disseram que bastava seguir os passos, as regras, e a felicidade viria. Mas a verdade é que muitas dessas promessas eram como areia, escorrendo pelos dedos, deixando um rastro de frustração e culpa. Ele, Jesus, nunca prometeu facilidades, mas ofereceu a paz que o mundo não podia dar.
Você foi enganado com a ideia de que a sua fé se compra, se barganha, se negocia? Essa pergunta muda tudo. Ele, o Messias, via o povo cansado, esmagado por um sistema religioso que acrescentava fardos pesados, ao invés de aliviá-los. Aqueles que deveriam ser guias se tornaram opressores, vendendo ilusões de poder e controle. Eles usavam a Bíblia como um chicote para manter a todos na linha, ao invés de uma fonte de vida e liberdade. E você, com sua oração sincera, muitas vezes se sentia pequeno, sem voz, diante de tanto barulho e exigência. Essa dor que você carrega, essa ansiedade, não é um sinal de fraqueza, mas um grito da sua alma por algo que é real. Pensa nisso. Não é um grito que deve ser silenciado. Pense nos líderes da época dele, os que se achavam donos da verdade. Eles se orgulhavam de sua fé inabalável, de seu conhecimento das Escrituras, mas não reconheceram a própria verdade caminhando entre eles. Ele os confrontou chamando-os de hipócritas, de cegos que guiavam cegos. E se essa mesma hipocrisia ainda ecoa hoje, nas vozes que prometem o céu em troca da sua dignidade, da sua autonomia? O espírito do anticristo não precisa de grandes demonstrações de maldade. Ele se disfarça de piedade, de zelo, para desviar seu olhar do amor genuíno de Deus. Eles te oferecem um evangelho de prosperidade material, de milagres instantâneos, enquanto seu coração continua vazio, buscando algo que o dinheiro não compra. Ele, Jesus, nunca se preocupou com o acúmulo. Sua riqueza estava na compaixão, na verdade que cura e liberta. Você se sente mais rico ou mais vazio depois de tantas promessas não cumpridas? Essa é a diferença abissal. Enquanto eles te vendem uma solução temporária, ele te oferece uma transformação profunda. E você sabe qual escolher, não sabe? A narrativa deles é cheia de medo, culpa e sacrifício. A narrativa dele é de graça, perdão e vida em abundância. Ele te convida a um relacionamento, não a um ritual. A sua fé, a sua busca, é pessoal, intransferível. Não pode ser terceirizada. Eles querem que você dependa deles, que entregue seu poder de discernimento. Ele quer que você desperte, que se levante, que use a inteligência e o coração que Deus te deu. Ele não te quer em um cabresto. O que eles chamam de obediência, ele chamava de amor. O que eles chamavam de sacrifício, ele chamava de entrega genuína. Você percebe a sutileza da manipulação? O como as palavras se distorcem para servir a outros interesses? A verdadeira fé não te aprisiona. Ela te liberta para ser quem você realmente é, sem medo, sem culpas, sem o peso do julgamento alheio. O que acontecerá quando você decidir parar de viver de migalhas e buscar a mesa farta que ele preparou? E se essa mesa já estiver posta, esperando por você, fora das paredes que te contam mentiras? A escolha é sua. E o tempo está passando. Você já se perguntou por que a alegria verdadeira parece tão distante, tão escondida, mesmo depois de tantos esforços? Te ensinaram que a felicidade estava em seguir um roteiro, em se enquadrar em padrões, mas o seu coração ainda sente um vazio. Essa fé que você carrega, essa esperança, não deveria ser uma fonte inesgotável de força, em vez de um fardo pesado que te arrasta para baixo? É hora de olhar para dentro e questionar: para quem de fato você está vivendo? Pensa nos momentos em que sua oração pareceu voltar vazia, ou quando a ansiedade te sufocou, mesmo depois de ter feito tudo certo. Não seria um sinal de que o caminho que te indicaram talvez não seja o seu? Eles prometem que um Deus punitivo está te observando, pronto para julgar cada falha, cada deslize. Mas o Evangelho de Jesus te convida a um amor que abraça, que entende, que restaura. Qual dessas imagens te liberta? Qual te aprisiona? A Bíblia que eles usam para te controlar também é a mesma que revela um Pai que te busca, não para te condenar, mas para te salvar de si mesmo e das mentiras que te contaram. E se o grande engodo não fosse o pecado em si, mas a ideia de que você precisa de alguém para te intermediar com o Criador? Esse é o cerne da manipulação.
o veneno sutil que rouba sua autonomia espiritual. Você já sentiu essa voz que te diz para confiar cegamente, sem questionar, mesmo quando algo no seu íntimo grita que está errado? O espírito do anticristo se manifesta não só em grandes figuras malignas, mas nas pequenas distorções, nos pequenos desvios da verdade que minam sua confiança, sua capacidade de discernir. Ele se disfarça de mentor, de homem de Deus, mas seu propósito é afastar você da sua própria conexão direta com o sagrado. É um caminho de volta para si mesmo, para a essência do que significa ser filho, e não um escravo. Você está pronto para ver quem são os verdadeiros guias e quem são os que te usam? Jesus não veio para estabelecer uma nova burocracia religiosa, mas para mostrar que o acesso ao Pai é direto, íntimo, sem intermediários. Ele desmascarou os falsos profetas, aqueles que se vestiam de ovelhas, mas eram lobos por dentro, e te convidou a fazer o mesmo, a discernir, a não aceitar verdades prontas que não ressoam com o seu espírito. A cura emocional que você busca não está em mais regras, mas em menos algemas, em menos medo, em mais verdade. Você já imaginou como seria viver uma fé onde a liberdade é a sua maior oração? Onde a sua conexão com Deus é tão pessoal que nenhuma voz externa pode silenciar? É uma jornada de coragem, de desaprender velhos hábitos e de abraçar a verdadeira compaixão que Jesus ensinou. O que acontecerá quando você decidir se levantar e andar com seus próprios pés espirituais, sem precisar da permissão de ninguém? Abrace essa liberdade. E se essa liberdade que você tanto anseia fosse a única chave para a sua verdadeira cura? O que você está esperando? Você se sente esgotado, como se estivesse correndo uma maratona sem linha de chegada? Te disseram que era preciso sacrificar mais, orar mais alto, contribuir mais para alcançar a graça de Deus. Mas a verdade é que no meio de tanto faça, você se perdeu do seja. E a sua alma, essa que anseia por paz, continua presa na engrenagem de uma religião que mais cobra do que liberta. Quantas vezes você se sentiu culpado por não conseguir cumprir um ideal inatingível, um padrão que ninguém, nem mesmo os que o pregam, conseguem manter? Pensa nessa pressão invisível, essa necessidade de mostrar uma fé inabalável, de sorrir mesmo quando a dor rasga por dentro, de silenciar suas dúvidas para não ser julgado. Não seria essa uma das piores prisões? Um cárcere construído com tijolos de expectativa alheia e cimento de culpa. Eles te vendem uma imagem de cristão perfeito, um robô programado para obedecer. Mas a Bíblia nos mostra homens e mulheres imperfeitos, cheios de falhas, que encontraram graça justamente na vulnerabilidade. Por que a religião insiste em esconder sua humanidade, se é nela que Deus se manifesta mais fortemente? O que nos foi ensinado como santidade, muitas vezes se parece mais com um farisaísmo moderno, um show de aparências que esconde corações endurecidos. E é nesse palco de hipocrisia que o espírito do anticristo prospera, sussurrando mentiras que distorcem o evangelho, que te afastam do essencial. Ele não precisa de exércitos para dominar, apenas de corações cansados que aceitam a mentira como verdade, a tradição como palavra divina. Você já sentiu essa voz em seu ouvido, te dizendo para calar sua própria consciência, para não questionar o que parece óbvio? Jesus não veio para te carregar mais um fardo, mas para tirar todos eles dos seus ombros. Ele não te pediu uma vida de performance, mas de sinceridade. Sua oração não precisa ser bonita para ser ouvida. Ela precisa ser verdadeira. A cura emocional para a sua ansiedade, para esse estresse que te consome, não está em seguir as regras de homens, mas em se reconectar com a simplicidade e a profundidade do Evangelho. Você se lembra do quão leve era viver antes que te dissessem o quão pesado tinha que ser? É hora de rasgar os rótulos, de despir as máscaras que a religião te impôs, de encontrar a sua própria voz, a sua própria fé, e se permitir ser quem Deus te criou para ser, sem medo de julgamentos ou condenações. A verdadeira liberdade vem quando você percebe que o Criador não te quer perfeito, mas inteiro. Que a sua oração mais sincera
é aquela que brota da sua ferida, do seu cansaço, da sua verdade. O que acontecerá quando você finalmente se permitir ser vulnerável diante do Pai? A sua vida nunca mais será a mesma. E se o que te aprisionava era justamente o que prometia te salvar? Pensa nisso. Você está exausto de lutar contra a corrente, de tentar se encaixar em uma forma que não é a sua? Te disseram que a perfeição é o alvo, que a fé é uma corrida onde só os mais fortes chegam. Mas a verdade é que nessa corrida, muitos foram feridos, marginalizados, e o que era para ser uma fonte de vida se tornou uma fonte de constante frustração e culpa. Pensa nisso. A verdadeira oração não deveria ser um bálsamo para a alma, e não mais um fardo para carregar? Essa busca incessante por aprovação, esse medo constante de falhar, não são reflexos de uma teologia que te diz que Deus está sempre pronto para apontar seus erros em vez de te levantar? Eles pregaram uma fé inabalável que na verdade é um medo inabalável do julgamento, uma prisão que te impede de viver a plenitude que Jesus prometeu. A Bíblia é clara, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas por que então a condenação é a ferramenta favorita de muitos líderes religiosos? O espírito do anticristo não se manifesta apenas em oposição direta a Cristo, mas também na sutil deturpação de sua mensagem. Ele usa a religião como uma máscara, prometendo cura e libertação, enquanto na verdade escraviza a mente e o espírito. Pensa na sua ansiedade, no seu estresse. Eles não são apenas resultados de pressões externas, mas também do peso de uma espiritualidade deturpada, que te ensinou a duvidar do amor incondicional de Deus. Jesus não veio para estabelecer um sistema onde alguns são mais santos que outros, onde a graça é vendida em parcelas. Ele veio para nivelar o campo, para mostrar que todos têm acesso direto ao Pai, sem a necessidade de intermediários humanos. Ele veio para nos libertar da religião, para nos guiar a um relacionamento autêntico e libertador. A verdadeira cura emocional, a paz que sua alma anseia, está em desatar os nós que te prendem a uma fé baseada no medo e na performance. É tempo de despertar, de questionar as vozes que te roubaram a alegria, a espontaneidade, a própria essência da sua conexão com o divino. De entender que a sua vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas um portal para a graça de Deus. Ele te ama como você é, não como esperam que você seja. Essa é a verdade que liberta, que transforma a culpa em perdão, a ansiedade em paz. Você está pronto para abraçar essa verdade, mesmo que ela confronte tudo o que te ensinaram? A escolha é sua. E quando você escolhe a liberdade, o amor, a verdade, você se torna uma ameaça para o sistema que tentou te silenciar. E isso é só o começo. Você já se cansou de tentar preencher um vazio que parece insaciável? Te disseram que a resposta estava em mais sacrifício, mais dízimos, mais horas de serviço religioso. Mas cada passo dado te afastava mais daquele Deus que você buscava, e sua alma continuava sedenta com a ansiedade corroendo e o estresse aumentando. Não seria a sua própria intuição, o seu coração, o verdadeiro guia que te chamava para fora do labirinto de convenções e para dentro da verdadeira fé? Pensa na liberdade que Jesus ofereceu. Ele não impôs mais regras, mas desafiou as que já existiam. Ele não construiu templos de pedra, mas falou de um templo no coração. Por que então a religião te convence de que você precisa de paredes, de hierarquias, de rituais complexos para se conectar com o Criador? Essa manipulação, essa necessidade de controle, não é a própria manifestação do espírito do anticristo, disfarçado de zeloso guardião da verdade? Eles te vendem a ideia de uma fé inabalável, que na verdade é uma obediência cega, uma conformidade que anula a sua individualidade. A Bíblia, que deveria ser um manual de liberdade, se torna uma ferramenta de coerção, interpretada para justificar o poder e os privilégios de poucos. E você, com sua oração sincera, se sente pequeno, insignificante, enquanto os grandes usam o nome de Deus para construir impérios. Isso te causa indignação ou apenas resignação?
Jesus veio para desmascarar a hipocrisia, para revelar que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir, não em acumular, mas em compartilhar. Ele mostrou que a cura emocional e a paz interior vêm de um relacionamento autêntico com o Pai, sem intermediários que lucram com sua dor. Ele não te chama para um rebanho que segue cegamente, mas para uma jornada de descoberta pessoal, onde a sua fé é sua e de mais ninguém. Você está pronto para reivindicar essa fé, essa conexão que é sua por direito divino? É hora de questionar tudo o que te ensinaram, de desconstruir as mentiras que te aprisionaram sob o manto de uma verdade imposta. A liberdade é um direito divino, não um privilégio concedido por homens. Sua voz, sua consciência, seu coração são os canais pelos quais Deus fala mais alto. Não o silencie por medo ou por conveniência. O que acontece quando você decide quebrar as amarras, rasgar o véu de ilusões e abraçar a verdade que te liberta? Sua vida se transforma. E o mundo nunca mais verá você como o mesmo. Você chegou até aqui. E se a sua própria jornada, com todas as suas dores, questionamentos e desilusões, fosse a prova de que a sua fé é mais real, mais profunda, do que qualquer dogma imposto? Te disseram para não questionar, para apenas aceitar, mas a verdade é que o questionamento sincero é a porta para a verdadeira compreensão. Essa ansiedade que te corroía, esse estresse que te acompanhava, não eram sinais de que algo estava profundamente errado com o que te ofereciam em nome de Deus? Pensa na força que você teve para seguir buscando, mesmo quando a oração parecia uma tarefa e não um encontro. Essa é a força da sua alma, que se recusava a ser silenciada, que sabia que havia algo mais. Eles te prometeram uma fé inabalável, mas o que te deram foi uma casca vazia, uma obediência sem vida. Jesus, por outro lado, ofereceu uma rocha inabalável, o amor de um pai que nunca abandona, que não barganha, que não condena. A Bíblia nos conta que a verdade liberta, mas, ironicamente, muitos usam a mesma Bíblia para aprisionar. É nesse paradoxo que o espírito do anticristo se move com mais destreza, travestido de arauto da luz, mas semeando a dúvida e o medo. Ele te faz acreditar que a sua salvação depende de um intermediário, de uma instituição, de um sistema que se enriquece da sua ingenuidade e da sua necessidade de pertencimento. Você não sente o alívio que vem ao perceber que o acesso ao Pai nunca esteve fechado? A cura emocional não é um processo mágico, mas uma jornada de desconstrução e reconstrução. É sobre desaprender as mentiras que te contaram, para então redescobrir a verdade que sempre esteve em você. É sobre perdoar a si mesmo por ter aceitado fardos que não eram seus, por ter buscado a validação em lugares que nunca poderiam oferecê-la. Jesus não te chamou para ser um prisioneiro, mas um filho amado, livre para viver a plenitude do seu propósito. O que fazer então com toda essa bagagem, com todas essas verdades recém-descobertas? O primeiro passo é o perdão. Perdoar aqueles que, conscientemente ou não, te desviaram. Perdoar a si mesmo por ter acreditado em mentiras. E, acima de tudo, se reconectar com a simplicidade da fé que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a essência, o fundamento. Sua liberdade não é negociável. Sua paz é seu direito. Sua conexão com o Criador é direta. E a partir de agora, cada passo que você der será um passo de um filho livre, consciente e não mais de um escravo amedrontado. Você está pronto para abraçar essa nova realidade, para viver uma fé que realmente liberta e cura? Este é o seu novo começo. Vá e liberte-se.